de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos essa manhã cultuar o Senhor de todo o nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos, que a sua casa, que o seu lar nessa manhã seja um lugar de louvor, de adoração ao Senhor, que os seus lábios nessa manhã possam bem dizer ao nosso Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus para iniciarmos o culto. Se encontra em Salmos, capítulo de número 84. Nós vamos ler a partir do verso de número 5 até o final. Diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão aplanados os caminhos, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós desfrutamos da presença dEle, nós desfrutamos da comunhão que temos com o Senhor. Ele ouve as nossas orações, Ele inclina os seus ouvidos para nós. Que esse
louvor, que essa adoração que o salmista estava contemplando a Deus, de estar, de louvar, de poder estar na presença do Senhor, que nós também tenhamos esse mesmo prazer, essa mesma alegria de estarmos em comunhão com Deus. Aquele que coloca força no Senhor, diz o Salmo, vai indo de força em força. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela igreja, ó Pai, por cada família reunida nessa manhã, por cada homem, por cada mulher, por cada criança, por cada irmãozinho nosso já de idade, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nessa manhã nós queremos mesmo abrir o nosso coração, abrir os nossos lábios e dizer que o Senhor é nosso Deus e como é bom nós termos comunhão contigo, como é bom, ó Deus, cultuarmos ao Senhor. E, ó Deus, nós estamos unidos no Espírito Santo do Senhor, na mesma fé, ó Deus, nesse Deus verdadeiro que Tu és para nós, ó Pai. Visita cada casa, visita cada lar nessa manhã, ó Deus, enche os lares não só da Tua presença, mas de muitos louvores, da paz e da alegria que vem do Senhor, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude toma para si. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Ao meu redor se acampa quem me protegerá, hoje quando face a face o possa ver. No céu então entrando, na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Por dentro e fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por fora e dentro, alto e embaixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por fora e dentro, alto e embaixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou.
fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus, obrigada por esse dia que estamos aqui assistindo o culto. Senhor, abençoe os membros da igreja, o Ministério Infantil, os pastores. Senhor, a gente que acabe essa pandemia logo e a gente possa se reunir de novo. Jesus, amém. Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Muito obrigada porque a gente pode estar reunido mesmo online. Que o Senhor tire essa pandemia do mundo. Em nome de Deus, amém. Amém. Todo ano, o pastor Messias Anacleto Rosa, inspirado por Deus, escreve um livro com 31 devocionais. Esse ano, em sua 22ª edição, o título é Esconderijo. E você já pode programar suas lembranças junto com esse que pode ser o seu cartão de Natal. O livro custa R$ 7,00 e você pode fazer a sua reserva através do WhatsApp da Secretaria da Primeira IPIC, 984025594. A pandemia nos trouxe algumas dificuldades, como o isolamento, logo para nós que somos indivíduos relacionais. Para muitos veio o abatimento, a tristeza e a desesperança. Se você se sente assim, ligue para nós. Estamos prontos a lhe ouvir, conversar com você e orarmos juntos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. Olá, irmãos e irmãs membros da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba. O Conselho da Igreja, reunido no dia 22 deste mês, decidiu convocar a Assembleia da Igreja para a eleição de oficiais no dia 29 de novembro deste ano. Posteriormente serão enviadas outras informações e orientações, principalmente relacionadas com a decisão de irmãos e irmãs que decidam colocar os seus nomes à disposição da Assembleia para eleição para os ofícios de diácono e presbítero da Igreja. Pedimos que todos estejamos unidos em oração em favor desta Assembleia. O Conselho decidiu ainda nomear uma comissão para tomar todas as providências necessárias para voltarmos aos cultos presenciais em condições de transmitir também os cultos online ao vivo para que todos possam participar, tendo em vista as restrições que ainda persistem nos protocolos elaborados pelas autoridades competentes. Posteriormente será informada a data de retorno aos cultos presenciais e a outras reuniões presenciais. Pedimos também que todos estejamos em oração por este assunto. O nosso abraço e que Deus abençoe a todos. Nós queremos falar aos irmãos e irmãs que participam da nossa igreja, que estão em comunhão conosco, que se sentem parte da Primeira IPI, mas ainda não são membros arrolados, né, aqui na nossa igreja. Então, nós estamos abrindo para todos os irmãos que desejam se tornar membros da Primeira IPI de Curitiba, seja por transferência, seja por jurisdição, seja por batismo ou profissão de fé. Então, você, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail que vai estar aqui, é o e-mail da nossa secretaria. A todos aqueles que completaram também a maioridade, acima de 18 anos,
foram batizados na infância, mas não professaram a sua pública profissão de fé, então também podem enviar aí um e-mail para que nós possamos entrar em contato, tá bom? Nós pretendemos fazer uma recepção de membros até o final do mês de novembro. E para isso nós precisamos saber quem são os irmãos e as irmãs que desejam aí fazer parte oficialmente, vamos dizer assim, da primeira igreja dessa família do Senhor, tá bom? Então nós deixamos esse recado a todos os irmãos e irmãs. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Vamos nessa hora consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra do Senhor no Salmo 117, é um salmo bem curtinho, só tem 2 versículos, mas expressa o louvor e adoração do salmista e diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Que possamos louvar ao Senhor, trazendo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, todo o sustento que Ele tem trazido a nós, que nós possamos louvar e engrandecer a esse Deus bondoso, que possamos continuar a ser fiéis, porque esse Deus continua sendo fiéis a nós. Você pode ofertar e dizimar por todos os meios que estão aparecendo na sua tela. Vamos orar e vamos consagrar ao Senhor esse momento. Pai, obrigada, Senhor, porque a Tua bondade se estende a nós, a cada dia e a cada ano, Pai. Ó Deus, que possamos colocar sempre diante do Senhor um coração agradecido e grato por todas as coisas. Vivemos muitas vezes dias difíceis, ó Deus, mas temos visto a Tua fidelidade, Pai. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, aqueles que estão passando por necessidades, aqueles que estão precisando de um emprego, ó Deus, abre portas nessa semana, que essa semana seja uma semana de boas notícias vindas do Senhor, ó Pai. Abençoa, ó Deus, aquele que muitas vezes, ó Deus, tem precisado de clientes, ó Pai, envia clientes, ó Pai, abençoa os nossos irmãos que são autônomos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abre as janelas do céu, nós te rogamos, ó Pai, nós te rogamos por bênção sem medida na vida dos nossos irmãos e irmãs, te agradecemos, Senhor, porque Tu és esse Deus que o salmista falou, um Deus que é bom, um Deus cuja verdade dura para sempre, ó Pai, e o Senhor tem nos abençoado enquanto igreja, o Senhor tem estendido a Tua mão sobre nós. Nós te somos gratos em todo tempo. Que em tudo, ó Deus, nós possamos ver a Tua fidelidade e o Teu cuidado nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós consagramos esses valores para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, Santo.
que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Por tua glória, no mistério do teu amor por mim. Em tua glória, no mistério. Em tua glória, no mistério. Em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, a presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz de Deus domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vamos prosseguir hoje refletindo sobre as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Hoje vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 18 a 29. Vamos fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Santo e bom, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que possamos entender em seu real sentido a Tua palavra, a fim de que ela nos alimente, nos oriente, a fim de que ela possa também edificar vidas, despertar vidas, para que sejam santos, para que sejam servos Teus. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. A mensagem desta manhã tem como título: Tiatira, uma igreja sob o escrutínio de Cristo. Vamos reler 2 versículos. Primeiro, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E o versículo 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quem escreve a igreja de Tiatira é o próprio Cristo glorificado por intermédio de João. E ele se identifica como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Ele se identifica como aquele que
conhece, sonda as mentes e os corações. É aquele que nos vê, é aquele que nos escrutina, é aquele que faz um diagnóstico das nossas vidas. Ele não transmite opiniões sobre a igreja de Tiatira, ele faz um diagnóstico preciso, porque as opiniões são baseadas em evidências externas. Mas ele conhece, ele tem olhos como chama de fogo, e ele sonda mentes e corações. Portanto, ele faz um diagnóstico preciso. Este diagnóstico é necessário para que o Senhor adote procedimentos que preserve a vida daqueles que na igreja de Tiatira permaneciam fiéis. O diagnóstico preciso, perfeito, para que aqueles que estão se desviando, mas que tomam consciência e se arrependem, sejam restaurados em sua saúde. O diagnóstico preciso e perfeito é necessário para que aqueles membros infectados sejam amputados para que não contamine todo o corpo. Então Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo, que sonda mentes e corações, que faz um diagnóstico preciso, e esse diagnóstico é tremendamente importante, porque o que ele quer é promover a saúde espiritual na sua igreja. Esta carta foi endereçada à igreja que estava em Tiatira. Tiatira era a cidade menos importante das 7 cidades mencionadas no Apocalipse. Ela não tinha influência política, econômica, religiosa, como as cidades de Éfeso e a cidade de Pérgamo. Não tinha a beleza da cidade de Esmirna, que era chamada a coroa da Ásia, a flor da Ásia. Mas Tiatira era um centro comercial. No slide que estamos projetando, podem perceber a localização geográfica da cidade. Por ali passava uma rota comercial, uma rota que favorecia o intercâmbio comercial com as regiões mais remotas do Oriente, na Ásia, em direção à Europa, ao Ocidente. Eram famosas em Tiatira as agremiações comerciais. Pessoas que trabalhavam, por exemplo, com tecidos, com artefatos de couro, de cobre, formavam as suas próprias agremiações. E estas agremiações tinham uma importância muito grande na cidade de Tiatira. E uma das coisas que ela fazia eram as festas. E cada agremiação tinha um patrono, um tipo de padroeiro, que era sempre um dos deuses do panteão greco-romano. E nestas festas, eles ofereciam sacrifícios aos seus deuses, ofereciam carne e carne de primeira, como sacrifício. Depois desta cerimônia religiosa, eles continuavam com as festas, e essas carnes ou eram consumidas na própria festa depois de consagrada aos deuses, ou eram levadas para casa, ou eram vendidas para os açougues, onde as pessoas tinham acesso e podiam comprá-las. Mas estas festas, depois da cerimônia religiosa, geralmente adentravam a madrugada. Eles não apenas banqueteavam comendo carne e bebendo vinho, mas também rolava todo tipo de licenciosidade sexual.
Isto criava um problema para os cristãos comerciantes de Tiatira. Eles podiam participar destas festas, onde carne era oferecida como sacrifício aos deuses pagãos, e estas carnes depois eram consumidas ou na própria festa ou nas casas. Parece-nos que a maior ameaça contra a igreja de Tiatira estava aqui. Era uma ameaça interna, porque surgiu mestres dentro da igreja que conseguiram legitimar, conseguiram aprovar a participação dos cristãos comerciantes nas festas das suas agremiações. É aqui que surge Jezabel, que vai ter uma importância muito grande neste desvio de muitos servos de Deus da igreja de Tiatira. E o diagnóstico, as advertências que estão contidas nesta carta aplicam-se não apenas à igreja de Tiatira, mas a todas as igrejas locais de todos os tempos e lugares. Nós afirmamos que a igreja de Tiatira estava sob o escrutínio de Cristo, sob os olhos de Cristo que eram como chama de fogo, sob o escrutínio daquele que sonda mentes e corações. O que é que Cristo revela? Qual é o resultado desse escrutínio? O que é que ele revela? Nós vamos listar aqui 4 revelações. E a primeira é esta: Cristo, que tem olhos como chama de fogo, Cristo que sonda mentes e corações, revelou virtudes da igreja de Tiatira. Vamos ler o versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Como Cristo vivo, que faz um diagnóstico perfeito da igreja, vê as virtudes da sua igreja. Uma igreja crente. Eu vejo a fé verdadeira, não superstição, mas fé baseada na revelação de Deus, nas mensagens que foram proclamadas pelos servos de Deus em Tiatira. Cristo revela o amor que existia naquela igreja, amor ardente, intenso, diferente do que ele viu na igreja de Éfeso, uma igreja que tinha esquecido o primeiro amor, uma igreja que tinha se esfriado na fé, apesar de continuar sendo uma igreja zelosa na doutrina, e uma igreja operosa, trabalhadora, e uma igreja também perseverante, mas tinha esfriado no amor. Isso não acontece com a igreja de Tiatira. Mas Cristo viu também, neste exame minucioso, ele viu o serviço da igreja. A igreja continuava trabalhando, servindo. Os irmãos da igreja de Tiatira tinham o espírito de servos. Mas o Senhor vê mais, ele vê perseverança, e a tua perseverança. Eles também enfrentavam desafios, problemas, dificuldades, mas continuavam firmes na fé. Ele via mais, ele via crescimento da igreja. Ao contrário do que ele disse para a igreja de Éfeso: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras que foram abandonadas porque o amor esfriou. Aqui é o contrário.
ele afirma que as últimas obras daquela igreja são maiores do que as primeiras. A igreja de Éfeso estava em decadência. A igreja de Tiatira estava em crescimento. Esta mensagem é um grande conforto para todos aqueles que perseveram firmes na fé, todos aqueles que amam com intensidade e que servem a Deus motivados pelo amor, todos aqueles que não se desanimam, às vezes enfrentam problemas, dificuldades, mas Cristo está vendo. Às vezes enfrentam incompreensões, sofrem calúnias, difamações, mas continuam firmes. Cristo vê, Cristo aprecia. Há um texto no livro de Salmos que diz que Deus recolhe no seu odre as lágrimas dos seus filhos quando enfrentam lutas, problemas, desafios nessa vida. Então, neste diagnóstico que Cristo faz da igreja de Tiatira, ele revela, ele vê e revela as virtudes da igreja e continua sendo assim. No entanto, a segunda revelação da igreja é a revelação do engano e do desvio doutrinário. A igreja de Tiatira não enfrentou o problema das perseguições externas como a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, que teve o seu líder, Antipas, martirizado. Mas havia um problema muito mais sério, que era um problema interno. Vamos ler o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Qual então o motivo da repreensão de Cristo à igreja de Tiatira? Qual a doença, a enfermidade que ele detecta neste diagnóstico? Heresia. Muitos estavam se afastando da verdade, da simplicidade do Evangelho de Cristo. Essa heresia que na vida moral estimulava a licenciosidade, a prostituição, tanto relacionadas com o sexo, quanto no relacionamento com Deus, porque na Bíblia, e principalmente nos profetas, destacadamente no profeta Oséias, a idolatria é adultério espiritual. E tudo isso porque naquela região da Ásia havia uma influência muito forte do gnosticismo, que incentivava o ocultismo. E Jezabel soube usar muito bem as ferramentas que o gnosticismo presente na filosofia greco-romana lhe oferecia. Qual era o ensino básico e fundamental do gnosticismo? É que a matéria é má, o espírito é bom. O Deus que criou a matéria e que muitos ensinavam, revelado no Antigo Testamento, não é bom, porque criou uma coisa ruim. Na criação dele existe o mal. Então era necessário conhecimento profundo. Era necessário desvendar os mistérios. Havia uma hierarquia de deuses. E a proposta dos gnósticos era transpor as esferas do conhecimento dessas hierarquias, até que, conhecendo um Deus grosseiro, como o Deus do Antigo Testamento, na compreensão deles,
pudessem chegar ao verdadeiro Deus. E muitos afirmavam que esse Deus verdadeiro tinha sido revelado por Cristo muito diferente do Deus revelado no Antigo Testamento. E chegando ao conhecimento deste Deus verdadeiro e tendo comunhão com eles, encontravam a plenitude de vida e a salvação. Ora, se é preciso ter conhecimento profundo de Deus, e se na criação existe o mal, precisava também ter conhecimento profundo do mal. Precisavam conhecer os segredos de Satanás. Precisavam de conhecer as coisas profundas de Satanás. Como a matéria é má e o corpo é mau. Não importa muito o que fazemos com o corpo e por intermédio do corpo, porque isso aqui está sujeito à deterioração. Foi o próprio Cristo que afirmou que a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Isso parece dar o argumento de que precisamos, pelo conhecimento, nos elevar às alturas da vida espiritual. E que não tem muita importância aquilo que fazemos com o corpo. Jezabel era muito inteligente, culta, conhecia as correntes filosóficas dos seus dias, extremamente articulada no seu discurso, e ela encantava muitos irmãos da igreja de Tiatira, principalmente os comerciantes cristãos, que entendiam que não podiam participar das festas pagãs, mas eles foram convencidos pela doutrina de Jezabel, pelos ensinos de Jezabel, que não havia problema algum. Eles poderiam conhecer as profundezas de Satanás, não apenas estudando, mas também experimentando. Isso não afetaria a alma. Coisa terrível, mas uma grande realidade que acontece ainda hoje. Quando os falsos profetas usados por Satanás apresentam discursos muito bem articulados, contam experiências eletrizantes que deixam confusos e duvidosos os servos de Deus, que muitas vezes se enredam nessas novidades. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que nós precisamos estar firme na verdade do Evangelho, que é sempre uma verdade simples, e não nos enredarmos com as novidades, porque a novidade e nos envolvermos com novidades é a mesma coisa de mascar chiclete. Você vai mascando, o sabor vai perdendo o sabor, de repente sobra só a goma, aquela borracha. E aí você pode cuspir a borracha. Precisa ter cuidado, porque se cuspir aquela borracha em qualquer lugar, por exemplo, nos bancos da igreja, nós vamos criar problemas. Talvez seja por isso que eu não gosto de ficar perto de quem está mascando chiclete. Eu só fico perto se eu não tiver jeito de cair fora. Aquilo incomoda. Pois bem, quando nos envolvemos com estas novidades semelhantes às de Jezabel, é como se nós estivéssemos mascando chiclete. Acaba o sabor, fica a goma que precisa ser cuspida. A figura de Jezabel é emblemática. Talvez esta mulher da igreja de Tiatira não tivesse o nome original de Jezabel. Mas o Novo Testamento, e principalmente o livro de Apocalipse, usa nomes, figuras do Antigo Testamento para ilustrar a verdade que está sendo ensinada. Por exemplo, na igreja de Éfeso, os cristãos efésios rejeitavam o ensino dos nicolaítas. Na igreja de Pérgamo, davam ouvido aos nicolaítas
e seguiam os conselhos de Balaão. A gente não tem muitas informações sobre os nicolaítas, mas sobre Balaão, sim. Era um profeta gentio. Foi contratado por Balaque para amaldiçoar os filhos de Israel. Ele era profeta, apesar de gentio. Deus, Jeová, não permitiu que ele amaldiçoasse. Mas Balaque tinha oferecido uma grande soma de dinheiro. E ele, de olho no dinheiro de Balaque, não podendo profetizar e amaldiçoar Israel com profecias, ele deu um conselho a Balaque, para que as moabitas, sacerdotisas, convidassem os israelitas para o culto pagão, porque no culto pagão havia prostituição cultual. O deus Baal era chamado o deus da fertilidade. Eles acreditavam que este ritual, quando o sexo era praticado como ato de culto, agradava a Baal, que fertilizava o solo, proporcionando grandes colheitas. Coisa terrível. Essas coisas do paganismo, a quem falta a luz do Evangelho e da revelação de Deus. Pois bem, Balaão era profeta inspirado pelo Espírito de Jeová. Ele deixou ricas profecias registradas no livro de Números, inclusive profecias messiânicas que apontavam para Cristo, mas por causa da ambição do lucro e do dinheiro, ele aconselhou Balaque para que pervertesse a fé e a prática dos israelitas. Isso atraiu a disciplina de Deus sobre Israel, e numa praga foram mortos por disciplina divina mais de 20.000 israelitas do povo eleito de Deus. Essas questões são sérias, e estes exemplos do Antigo Testamento são apresentados para reforçar este ensino. Pois bem, Jezabel é uma figura do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe. Desde o capítulo 16 do primeiro livro de Reis até o capítulo 9 de 2 Reis, nós temos o registro da história de Jezabel. Ela casou-se com Acabe, rei de Israel, numa aliança política envolvendo interesses econômicos e políticos. Através da sedução e manipulação, ela não só levou Acabe para a idolatria, mas fez com que Acabe promovesse a idolatria no meio do povo de Deus. Acabe construiu altares a Baal em Israel, e altar levantou o poste ídolo em honra à deusa Azerá. E no capítulo 18, versículo 19, está o registro de que 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo comiam da mesa de Jezabel. Imaginem, 850 profetas da corte que profetizavam o que a rainha queria. Esta é a figura tomada do Antigo Testamento para mostrar o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. No primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26, há um resumo do reinado desastroso de Acabe. Menciona as coisas que ele fazia e tem esta explicação. Ele fazia tudo isso porque era instigado, manipulado, induzido, seduzido pela sua esposa Jezabel. Esta é a figura de Jezabel do Antigo Testamento usada no Novo. Um pastor aqui do Brasil, muito conhecido, sempre presente nas mídias sociais, com mensagens em canais do YouTube, ele fez uma mensagem muito interessante sobre Acabe e Jezabel. E veja o título da mensagem: um homem
banana e uma mulher abacaxi. Aqui, humor. Mas o anjo da igreja de Tiatira, a quem a carta foi endereçada, estava correndo o risco. Ele era um homem santo, teve a apreciação do próprio Cristo exaltado, mas estava correndo o risco de tornar-se um homem banana, tolerando uma mulher abacaxi. Que Deus nos ajude a compreender esta realidade. Vamos ficar alertos, porque isso acontece muito nos nossos dias. A Jezabel do Novo Testamento, como a Jezabel do Antigo, e como o profeta Balaão, estão sempre de olho no dinheiro e no recurso que servos de Deus prósperos podem lhes proporcionar. Jezabel do Novo Testamento estava com olho na prosperidade dos comerciantes cristãos, que ao participar das festas eles conseguiam prosperar. E ela era movida, ela manipulava, seduzia, movida pela ganância, movida pelo dinheiro. Nos meus 80 anos de idade, 54 anos de ministério pastoral, eu tenho percebido que hoje falsos profetas, falsas profetisas, falsos apóstolos e falsas apóstolas. Eu tomei conhecimento não faz tempo de que existe no Brasil uma associação de apóstolos e apóstolas com mais de 1000 associados. Alguém pode dizer, pastor, por que dizer isso aqui para a nossa igreja? Nós não temos este problema. Não temos. Eu percebo que muitas vezes somos influenciados por estas heresias e por estas práticas. Mas as pessoas que estão no mundo e que têm fome e sede de justiça e que são lúcidas, percebem essas coisas. Conversei muitas vezes com pessoas que não são crentes, mas são lúcidas, são pessoas honestas, precisam do Evangelho, mas parece que estão vacinados contra o Evangelho por causa destas coisas toleradas no meio evangélico. Portanto, temos uma responsabilidade sim, como a pastora Priscila já afirmou na mensagem de domingo próximo passado. Mas, além de revelar as virtudes da igreja de Éfeso, além de revelar o engano e os desvios daquela igreja, o diagnóstico de Cristo, a igreja de Tiatira, sob o escrutínio de Cristo, revela também graça e juízo. Vamos ler o que está escrito no versículo 21. Dei-lhe tempo, a Jezabel, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eu não sei como, mas chegou a Jezabel de Tiatira mensagens de Deus, exortando-a ao arrependimento. E veja o versículo 23. Versículo 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui é uma grande oportunidade. A Jezabel foi dada a oportunidade de arrepender-se, de aceitar o perdão que Deus gratuitamente nos oferece por causa do sacrifício do seu Filho por nós. No entanto, esta oportunidade foi desprezada e então vem o juízo. Eu apróstolo de cama é doença, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, isto é, ela ficaria doente. Aqueles que eram seus discípulos e seguidores passariam por grande tribulação.
caso não se arrependam das obras que ela incita, para as quais ela seduz, tanto a Jezabel quanto aos seus seguidores, o Senhor está dando oportunidade de arrependimento, para que a graça de Deus se manifeste salvadora, trazendo salvação a Jezabel e aos seus seguidores. Matarei os seus filhos, os filhos espirituais bastardos. E olha aqui, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O diagnóstico perfeito de Cristo tem como objetivo aplicar procedimentos corretos para que a saúde dos fiéis em Tiatira fosse preservada, para que os impenitentes que estavam se desviando fossem restaurados na sua saúde espiritual. Mas chega um momento em que as oportunidades de arrependimento não são aceitas, a graça de Deus é desprezada, e por isso ele anuncia o juízo, e o juízo visa adotar o procedimento cirúrgico, amputar aqueles membros infectados, para que não infectasse todo o corpo. Parece dura essa mensagem, mas de acordo com a mensagem de um Deus que é infinitamente amor, infinita justiça, é mensagem de conforto para todos aqueles que, com sinceridade, servem a Deus. Então já vimos que neste diagnóstico, nesse escrutinar de Cristo, ele revela as virtudes, mas ele revela também o engano, o desvio. Ele revela a sua graça, dando oportunidades para o arrependimento. Mas quando a graça é rejeitada, ele já anuncia o juízo. Porque se um membro infectado que não tem como se curar, permanecer, vai infectar e contaminar todo o corpo. Mas tem ainda outra revelação de Cristo. É a revelação das suas promessas aos vencedores. Vamos ler agora a partir do versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. A exortação para aqueles que não se contaminaram com a heresia e que não foram incitados às práticas imorais por Jezabel e seus discípulos, o que Cristo pede é tão somente isso: conservem o que têm, permaneçam fiéis, crescendo na graça e no conhecimento até que eu venha, isto é, durante toda a peregrinação terrestre. E o que é que ele promete a estes vencedores que se mantêm fiéis, mantendo aquilo que receberam através da pregação do Evangelho de Jesus? Evangelho extremamente simples, não se desviaram. O que é que Cristo promete aos vencedores? Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqueles que servem a Cristo já servem a Cristo no seu reino, porque depois da ressurreição e antes
da sua ascensão, Cristo disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Ao nos comissionar para a obra do discipulado, o Senhor Jesus nos confere a autoridade. E quando vivemos em obediência, assim como Cristo foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, quando somos obedientes, e Deus então investiu em Cristo toda a sua autoridade, de tal maneira que no seu ministério terreno, Jesus podia o que o Pai podia. Quando agimos em obediência, abrimos espaço para que Cristo exerça o seu poder e autoridade por intermédio das nossas vidas, e sendo totalmente obedientes a Cristo como Ele foi ao Pai, nós podemos, no exercício do ministério, o que Jesus pode. E por isso, na pregação do Evangelho, nós levamos os rebeldes a se renderem ao senhorio de Cristo, convertendo-se das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, para que recebam herança entre os santos. Mas quando o Senhor voltar em glória, o que o texto está dizendo, o Senhor vai fazer com que entremos na posse do reino como herdeiro que somos do reino. É o que está escrito em Mateus capítulo 25, quando o Senhor voltar na sua glória, Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e vai botar as ovelhas ao direito, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a promessa para aqueles que permanecem firmes e que são vencedores. Mas além da promessa do reino, Ele disse: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quando lemos Apocalipse 22:16, Jesus disse: eu sou a brilhante estrela da manhã. Significa que quando Cristo voltar, vai raiar um novo dia para nós, um dia eterno, quando estaremos para sempre com o Senhor. Foi o que Ele ensinou em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós, eternamente com Cristo. Nele, a estrela da manhã raia para os vencedores este dia eterno. Que promessas, que diagnóstico, que procedimento extraordinário este do nosso Cristo, glorificado à destra do Pai. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19, ele diz que nós fazemos bem em estar atentos às profecias, porque ela alumia como uma candeia num lugar escuro. Ele está se referindo à nossa jornada terrena, até que brilhe em nossos corações a estrela da alva. Pedro também está se referindo à volta do Senhor em glória. Agora vamos encerrar esta mensagem e vamos reler o que está no versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E o texto termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não apenas a igreja de Tiatira. Ouça o que o Espírito está dizendo à primeira igreja presbiteriana independente, às igrejas de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, para que todas as igrejas tomem conhecimento que Ele é
o escrutinador, que estamos sob o escrutínio de Cristo. E no diagnóstico que faz, ele revela as virtudes daqueles que continuam servindo a Deus com integridade. E isso é um grande conforto. Ele revela as doenças, os enganos, os desvios. Ele revela a sua imensurável graça que oferece perdão gratuito aos que se arrependem. Mas ele também anuncia o juízo que virá. E ao falarmos isso, não é para colocar medo em ninguém, mas é uma advertência para que nós levemos absolutamente a sério a nossa vida espiritual, não fazendo de conta que somos cristãos, flertando com o mundo e com o pecado, seduzidos pelas Jezabéis da vida. Que os nossos olhos se voltem para o Cristo vivo e retenhamos firmes a nossa confissão de fé sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Amém. Pai Santo e bom, pedimos que Tu abençoes a todos nós que fomos confrontados com esta palavra. Estamos sob o escrutínio de Cristo, e o diagnóstico dele é perfeito, e os procedimentos também são perfeitos. Concede, ó Deus, vida saudável a todos aqueles que Te servem com integridade de coração, colocando mais fome e sede de Ti, para que cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Pedimos que a ação poderosa do Espírito Santo leve ao arrependimento todos aqueles que estão sendo seduzidos e estão se apartando da simplicidade do Evangelho. Mas pedimos também, ó Pai, que Tu exerças justiça no Teu corpo, a igreja, para que membros infectados, rebeldes, que rejeitam a Tua graça, resistem ao Teu doce e brando amor, para que o procedimento adequado seja feito para que não fique infectado todo o corpo da igreja. Concede-nos esta bênção e esta graça onde Tu nos colocas. A nossa gratidão pelo conforto que recebemos. A nossa gratidão pelas admoestações, a nossa gratidão pelas advertências, porque tudo isso é fruto do Teu amor, do Pai que nos ama e que entregou o Seu Filho por nós. Em nome dEle, de Jesus, é que oramos. Amém. Glória a Deus pela Sua palavra que nos desafia, que possamos como igreja viver as verdades do Evangelho. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua presença nesse culto conosco. Nós nos encontraremos na próxima terça-feira, às 15h, aqui no Templo Histórico, ao vivo. Vamos, nessa hora, receber a bênção. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Tchau. Oi?